pessoal, boa tarde. Bom, agora à tarde vamos falar sobre tarô. Vamos falar sobre a carta que foi tirada hoje pela manhã no meu Snapchat, no Taroteando, né? E essa carta é esta daqui, foi bem pertinho de vocês. Chama-se o Rei de Espadas. Dá para perceber, né, a figura bastante autoritária, né, do Rei de Espadas. Pois está aí o moço, Rei de Espadas, essa figura forte do tarô. E, por ser um rei, nós sabemos que ele é uma das personas, né, da carta do... Deixa eu virar um pouquinho só a câmera aqui. Isso. Uma das personas da carta do imperador. O imperador é um arcano maior, é o arcano de número 4. E os 4 reis do tarô, dos arcanos menores, o rei de paus, o rei de ouros, o rei de copas, o rei de espadas, eles são aspectos dessa carta do imperador. Eles são facetas da carta do imperador. O rei que é amoroso, que é sentimental, né? O sentimento no seu ponto mais elevado, no seu ponto real, né? É o rei de copas. O rei materialista, o rei de ouros. Então, quer dizer, é aquela pessoa que é um bom provedor, né? É uma pessoa que não deixa faltar nada em casa, é o pai de família que cuida de todas as situações da casa, que é muito cuidadoso. É a pessoa que trabalha muito, que constrói, que adora fazer as coisas, que tem um apego e uma relação bastante boa, no bom sentido, né? E complicada quando a carta está invertida, exatamente com a matéria. E daí tem o rei de espadas. Espadas é a representação do elemento ar. E o elemento ar é o elemento que define os nossos pensamentos, o nosso raciocínio. Não é a nossa imaginação, é o raciocínio lógico, é o lado científico do trabalho da nossa mente, o lado matemático do trabalho da nossa mente. É aquela parte até às vezes um pouco perigosa, né? Porque tem pessoas que utilizam mal isso, fazendo, por exemplo, quer ver uma coisa errada? É a parte de falar mal dos outros, de fazer fofoca, de destruir outra pessoa, criando e mentindo a respeito de uma situação que a envolva, lançando uma calúnia. Isso é coisa de espadas. Isso é coisa do naipe de espadas, no seu pior sentido, quando a gente usa a inteligência, o raciocínio, para trapacear com outra pessoa. Certo? Bom, vamos falar do rei de espadas agora à tarde, no seu melhor sentido. No seu melhor sentido. Então, o que essa carta representa em termos de pessoas, né, que a gente, ou profissões, pessoas que a gente conhece? Ele representa, normalmente, uma pessoa justa, uma pessoa sábia, uma pessoa coerente, uma pessoa com raciocínio bastante aguçado, uma pessoa bastante mentalmente muito equilibrada. Isto no bom sentido do rei. Depois nós vamos falar quando essa carta está invertida ou mal aspectada, certo? Então, por exemplo, o pai da gente, que é um bom conselheiro, pode ser representado por essa carta. O patrão, o chefe, o diretor da empresa que nós trabalhamos pode ser representada por essa carta. Aliás, deixa eu fazer uma correção agora. Eu estou usando o substantivo masculino, né? Os adjetivos, enfim, tudo estou usando no masculino, os artigos também, quando na verdade
estas cartas, elas representam arquétipos. Um rei de espadas necessariamente não é um homem. Pode ser e é frequentemente uma mulher. Uma mulher inteligente, uma juíza, uma advogada, uma médica. Ah, por que médico? Porque o médico tem que ser coerente com aquilo que ele faz, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ele tem que ser preciso. Ele não pode ser sentimentalista, ele tem que usar da precisão, da ciência. A ciência é espadas, certo? E ele, se for um cirurgião, olha aqui, o bisturi está na mão, certo? Então, todas essas figuras, todas essas imagens falam sobre isso. Um militar, por exemplo, um militar, uma pessoa que trabalha no exército ou tem uma patente no exército, ele pode ser um rei de espadas, ele pode ser visto como tal. Outra pessoa que pode ser um guia turístico, por exemplo. Você vai falar, poxa, mas o militar, o guia turístico, ué, o guia é um orientador, é uma pessoa que nos orienta. Tudo a ver com a figura de uma pessoa sábia, né? Nos orienta. E ele orienta de forma sentimentaloide? Não, ele tem que orientar de forma precisa. Ele não pode falar, olha, você vai na rua tal, que lá você vai encontrar tal coisa, quando na verdade não é isso que existe lá. Mas ele não quis falar a rua certa porque ele não gosta da rua certa, ele falou a rua errada. Não, ele vai falar a rua certa, a coisa certa, o endereço certo. Os guias nos dão isso, né? Tecnicamente falando e exagerando, extrapolando a coisa, aquele guia a 4 rodas que a gente comprava, os mapas que a gente pode comprar ou encontrar na internet, o Google Maps, por exemplo, esses aparelhos que a gente tem no carro, que são uns radarzinhos que nos ensinam a direção, eu sei, vocês vão falar, eles falham, tá, eles falham, mas tecnicamente falando, eles ocupam essa situação na forma de objetos, não de pessoas, né? De objetos que nós nos utilizamos para atingirmos objetivos que pretendemos, de forma racional. Qual é o melhor caminho? Eu não estou perguntando qual é o caminho mais bonito, eu estou perguntando qual é o melhor caminho, qual é a distância mais curta. Eu não estou dizendo qual é a distância que me faz passar por 7 fazendas, 12 casinhas de sapê, coisa e tal. Não, eu não estou fazendo poesia nesse momento. Eu estou utilizando de uma forma científica. Eu quero chegar no meu destino rapidamente e seguramente. Então, né, eu vou utilizar o guia, vou utilizar os guias virtuais, o guia de verdade também. Isso tudo. Ele pode ser visto como um líder. Guia e líder é muito próximo, sem dúvida. E ele pode ser visto também como um herói. A figura do herói. Se a gente reparar bem, as estátuas traziam, até bem pouco tempo, os heróis quase que em poses militares, né? Sobre cavalos, né? Com espadas, quer dizer, participaram de lutas e batalhas, mesmo que essas batalhas tenham sido mais intelectuais. E como tal, ele pode ser também um diplomata. Diplomata, repara, a espada não é uma faca, a espada é um objeto com lâmina nos 2 lados dela. Ela tem lâmina dos 2 lados, ou seja, ela vê a questão de ambos os lados. Ela analisa, ela corta a questão, ela perfura, ela busca a verdade dos 2 lados, os prós e os contras. Ela analisa essa questão. Pode ser a figura de um segurança? Pode ser a figura de um segurança, sem dúvida alguma. Muito bem. Essa figura, ela também pode ser vista no seu sentido inverso. E nós sabemos disso, que todas as cartas do tarô, elas podem ter um aspecto negativo também. Elas não têm só aspectos positivos.
Assim as leituras seriam só absolutamente positivas. Não, elas também têm aspectos negativos. Elas representam todas as facetas da alma humana e das situações que nós vivemos. E a gente não vive só situações positivas e nem todas as pessoas são verdadeiros santos, né? Então, como é que a gente sabe quando ela está representando algo ruim? Primeiro, vai muito de como está sendo feita a leitura, ou seja, qual é a questão que está sendo avaliada na leitura, certo? Qual é a questão? Muito bem. Segundo, vai de como essa carta apareceu. Normalmente, numa leitura de tarô, são tiradas diversas cartas e montado um esquema de leitura. Se essa carta aparece cercada ou muito próxima a cartas muito negativas, ela também, praticamente, ela se torna o contrário. Então, esse rei de espadas, que representa o chefe, o organizador, a pessoa, o diplomata, a pessoa que luta pela justiça, ele se transforma, por exemplo, num tirano. Num tirano, uma pessoa que só visa o poder. Só o poder. Esse herói que nós falamos, que ele podia ser visto e ser estátua em praça pública, ele vira um covarde. Ele não é mais o herói. O médico, o advogado, o juiz, pode se transformar em charlatães, em pessoas corruptas, que vendem suas sentenças, né, a troco de favores, de dinheiro, enfim, de benefícios pessoais. Esses são os lados invertidos da situação. É sempre muito importante, quando a gente tira uma carta, que a gente o faça, quer dizer, a gente tire essa carta depois da gente ter estabelecido exatamente o que é que a gente quer saber. Qual é o assunto que nós queremos ver interpretado pela carta, né? E que nós vamos decodificar em seguida essa imagem que tiramos aleatoriamente, mas vamos levar em consideração dentro de um certo sincronismo de algo que funciona na vida. Então, eu acredito nisso daqui, que essa carta, quando eu a encontro e estamos falando de pessoas, eu penso numa pessoa que é ética e moralmente bastante segura. Isso funciona dentro dela de uma maneira elevada, que beneficia os outros com o seu senso de justiça, né, com a sua compreensão da alma humana. Quando eu encontro isso de uma forma mal aspectada ou invertida, essas qualidades de caráter praticamente desaparecem. E eu vejo que eu estou na frente, né? Quer dizer, eu estou tratando dentro do tarô de uma pessoa, de um ser humano, homem ou mulher. Vamos estabelecer uma coisa. Ele é um rei, ele representa a idade madura. Então, pensem em pessoas acima de 40 anos de idade. Homem ou mulher, que é falastrão, uma pessoa fofoqueira, uma pessoa indecorosa, um charlatão, um covarde, uma pessoa insegura, uma pessoa não confiável, um ser humano desonesto na sua maneira de ser e de tratar os outros. Não importa o cargo e a posição que ela ocupe, certo? Mas sejamos sempre bastante positivos, pelo menos, né? E vamos falar de só um pouquinho mais sobre os aspectos positivos dessa carta. Eu gosto muito de lembrar a figura do pai da gente, ou da mãe da gente, dos pais, né, da gente, dos pais da gente, que eles se dividem realmente em pessoas que num momento eles são educadores, no outro momento eles nos ensinam
ou nos ajudam em como agir. No outro momento, eles são as pessoas que nos mantêm vivos, que nos provêm, né, de bens, de comida, de roupa, de abrigo, para que a gente sobreviva, né, até atingir uma idade que a gente possa continuar com os próprios pés e mãos, né? E também são as pessoas que são amorosas, são as pessoas que são amorosas, além de muitos deles, e eu espero que a maioria seja assim, embarquem de vez em quando na nossa viagem, né? E estimulem a nossa criatividade, a nossa imaginação. E assim nós teríamos os 4 aspectos dos reis. O de paus, estimulando a nossa imaginação, nos dando coragem e força. O de copas, nos dando amor, carinho, atenção. O de ouros, nos dando o mantimento necessário e os cuidados físicos necessários de sobrevivência. E o de espadas, nos ensinando a sermos alertas, atentos, a termos valores e defendermos estes valores, a sermos civilizados. A figura dele às vezes dá a impressão de ser uma pessoa bárbara, mas bárbara é essa figura, no sentido negativo da palavra bárbara, quando essa carta está mal aspectada ou invertida. Porque ele não tem nada de bárbaro, ele tem de uma pessoa justa, honesta, extremamente positiva na sua maneira de ver e de agir. Ele não é a pessoa que manda recado, ele vai lá e diz. Ele é franco, ele é sincero, ele é honesto, mas ao mesmo tempo ele é um bom diplomata. Ou seja, ele não utiliza da franqueza, da sinceridade e da extrema honestidade verbal para ofender, humilhar, magoar o outro. Ele ajuda o outro a raciocinar e, na melhor das hipóteses, concordar com ele. Pessoal, essa é uma das muitas possibilidades que a gente tem de analisar essa carta. Ela pode ser vista de diversas formas, ela pode ser muito mais enriquecida de adjetivos qualificativos para a figura, por expressões que definam melhor a figura e tudo mais. Não se preocupem com tudo. O tudo vem da experiência que vocês terão utilizando a carta ou ouvindo diversas vezes. Nós estamos aqui todos os dias. Diversas outras vezes aparecerá essa carta, certamente. E a gente vai falar de outros aspectos desse rei, né? A gente vai comentar outras possibilidades de leitura dessa carta. O importante é que hoje tenha saído esse rei. E o que ele pediria exatamente se ele fosse um conselho? Pense no seu senso de justiça. Pense se você está agindo equilibradamente. Pense se você está reagindo apaixonadamente. Não é o certo. A gente não pode reagir de forma apaixonada, porque daí a gente mete os pés pela mão. A gente tem que agir de forma cerebral, reagir de forma cerebral. A gente não pode virar vítima das nossas paixões, da nossa fleugma. A gente tem que reagir de maneira equilibrada, para que a gente também não escorregue no absurdo. Certo? Então, é por aí. Pense no senso de justiça, pense no senso de equilíbrio que todos temos, pense no sentido em que se nós estamos pensando com o cérebro ou só com o coração. Também, gente, não pode ficar só no cérebro. A gente tem que encontrar um momento de compaixão. E esse momento é o equilíbrio perfeito. Quando a gente consegue ser racional, mas continua tendo compaixão pelo ser humano, pelo outro ser humano. Isso a gente não aprende em lugar nenhum, a não ser na própria vida, nos exemplos que a gente tem,
seja dentro de casa, seja através de professores, de amigos, enfim, de uma miríade de fontes que nos alimentam, né? A gente precisa ver isso. Rei de espadas é muito bacana, mas rei de espadas que pensa só como se fosse um computador é muito frio, é muito calculista e deixa de ser humano, passa a ser realmente um computador. Acho que ninguém quer ser só isso, certo? Obrigado, uma boa tarde.